No vídeo de hoje, vamos preparar pãezinhos recheados de frango com requeijão e também de presunto e queijo, que fica uma delícia para você fazer hoje mesmo. Mas antes, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aproveita, já se inscreve se ainda não for inscrito, deixa o seu like que me ajuda muito, compartilha com seus amigos e ative o sininho das notificações. Em uma tigela, vamos colocar os ovos, o açúcar, o sal, o fermento para pão, esse fermento seco, o óleo e o leite. Mistura bem e depois, por último, a farinha de trigo, que eu coloco em partes. Coloco um pouco, mexo, coloco o restante e aí vamos levar para uma bancada limpa, higienizada e bem sequinha, para sovar essa massa. Sempre que for preparar pães, deixa um pouquinho de farinha de trigo para você ir colocando nessa etapa, caso haja necessidade. Sova por uns 10 minutinhos, até a massa começar a desgrudar da mão e ficar bem lisinha. Caso precise, vai polvilhando farinha de trigo, como eu faço aí no vídeo. Importante não colocar muito para sua massa não ficar pesada. Quanto mais você sovar e menos farinha você colocar, melhor vai ficar. Se você acabar colocando muita farinha de uma vez só, pode ser que sua massa acabe ficando dura e depois a gente tem um pão mais pesado. Então, quanto menos, melhor. Quando a sua massa chegar nesse ponto, ela fica uma massa bem lisinha, aí nós vamos colocar em uma vasilha, cobrir com um pano de prato limpo e sequinho e esperar descansar até dobrar de volume. Em média, 1 hora e meia, dependendo do seu tempo. Se tiver calor na sua região, rapidinho ela cresce. Vamos levar ela novamente para a bancada, sequinha, bem limpinha. Eu polvilhei farinha de trigo para a gente abrir essa massa. Como eu estava fazendo essa receita para vocês na casa da minha mãe, ela não tem tudo que a gente precisa, então eu tive que adaptar. No caso, tava faltando um rolo que eu esqueci de levar o da minha casa, então eu tive que abrir como antigamente. Usei uma garrafa de pinga. Claro que bem limpinha e seca. Mas isso é para provar para vocês que quando a gente quer, a gente faz. E se você não tem todos os materiais necessários, a gente consegue adaptar. Se você conseguir abrir ela de uma forma retangular, fica mais fácil. E eu deixei com mais ou menos meio centímetro de espessura. Fiz o corte na horizontal com uma média de 15 centímetros de diâmetro. E vim recheando. Utilizei um recheio de frango desfiadinho, bem temperado, com algumas colheres de requeijão. Mas não foi suficiente. Eu acabei cozinhando 1 kg de peito de frango, só que eu fiz 2 receitas da massa. E por isso, eu acabei recheando com o que eu tinha em casa, que foi presunto e queijo. Agora, pra gente fechar, é só ir unindo. Então, eu fecho um lado, depois eu fecho o outro, dá uma apertadinha e pra tampar essa emenda, eu viro a massa pra baixo. Mas, se você quiser deixar à mostra essa emenda, não tem problema nenhum, é só cortar depois que fechou. Fiz o corte com mais ou menos 4 centímetros de espessura. E o de presunto e queijo, eu repeti o mesmo processo. Para o queijo não vazar na hora de assar, depois que você fizer os cortes, dá uma apertadinha para esse recheio ficar lá dentro. Acabei no vídeo não gravando, não vi. Com a borda da massa que sobrou, eu fui fazendo pãezinho sem recheio mesmo. Fui fazendo mini bolinhas desse jeito. Coloquei em uma forma untada com um pouquinho de óleo e vamos deixar dobrar de volume novamente, tampando com um pano de prato limpinho e seco. Questão de 30 minutinhos já está pronto pra gente assar. Pincela gema por cima desses pãezinhos. No caso, aí não tinha pincel culinário, então eu acabei fazendo isso com uma colher. Olha nós improvisando novamente. E finalizei com gergelim preto, pode ser o branco ou pode não colocar nenhum. Leva para assar a forno 180 graus por mais ou menos 25 a 30 minutos. Fica de olho, porque como são pequenininhos, assa bem rápido. E ficou assim a nossa formada de pães. Olha os pequenininhos sem recheio, que lindo que ficaram também. Uma massa extremamente fofinha e deliciosa, que você pode fazer sem recheio também, em tamanhos maiores, para de repente fazer um hambúrguer artesanal na sua casa. Fica delicioso para tomar com um cafezinho, passar um requeijão depois, uma manteiga, fica perfeito. Já salvo essa receita para você fazer aí também. Caso tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês. Aproveita e me segue também nas outras redes sociais. É Laís Cake Design em todas as plataformas. Te espero no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau!